conversar sobre celular, né? Tá um problema isso. Com a proposta de restringir o uso de celulares em escolas públicas e privadas para estudantes desde o fundamental ao ensino médio. Eu queria destacar o processo de ensino-aprendizagem, porque ele não é fácil. Você entra dentro de você mesmo, você fica ali só com aquela tela, né? Isso é o individualismo, né? Com relação aos adultos, tem talvez 3 aspectos interessantes para a gente pensar. Primeiro, que o aparelho, o celular, não só ele, mas é porque ele é o que massivamente a gente usa no Brasil. O tempo passa muito rápido, se perde a noção do tempo. Porque aquele processo de aprendizagem que ele enriquece a nossa vida, que garante que o nosso sistema psíquico, emocional, cognitivo ele esteja regulado, isso não aconteceu. Olá, estamos começando mais um programa Polis e hoje temos como convidada especial a professora Maria Luísa Cardoso. A professora é psicóloga, mestre em comunicação social e doutora em psicologia. E a professora da Faculdade de Psicologia da PUC Minas. Muito bem-vinda, professora, satisfação, obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma alegria estar aqui. Pois é, vamos conversar sobre celular, né? Tá um problema isso, né? E assim, universidade, né? Ensino fundamental, ensino médio. Outro dia, eu dando aula, tinha uma fileira assim, de alunos, todo mundo no celular. Aí eu falei, olha, gente, entrem no Instagram que eu vou dar aula no Instagram. Já que vocês conseguem só olhar para a telinha, aí eu comecei de brincadeira, né? Dar aula. Enfim, tá, é um desafio, né? A gente fazer frente a essas tecnologias, e como que o celular absorve completamente, né, a atenção das pessoas, de crianças, adolescentes, inclusive de pessoas mais velhas. Está todo mundo envolvido com isso. Bom, tem uma lei, né, que é a Lei 15.100 de 2025, que restringiu o uso de celular por estudantes na escola. Como é que você entende essa restrição? Você acha que esse é o caminho? Do ponto de vista, a partir da psicologia, né, o que você tem a dizer sobre isso? O que a gente pode fazer para atenuar, né, esse problema, né, do uso constante dos celulares? Bom, então, acho que a primeira coisa interessante da gente dizer é que a lei ela tem como objetivo, ela foi promulgada, né, e começou a valer a partir do início desse ano, com a proposta de restringir o uso de celulares em escolas públicas e privadas para estudantes desde o fundamental ao ensino médio, tanto do celular como de outros equipamentos eletrônicos portáteis pessoais. Isso não quer dizer que tudo é totalmente proibido, porque com o acompanhamento do professor ou alguma questão de acessibilidade ou até uma emergência, o celular é permitido. Sim. Mas eu acho que para a gente entender essa lei, eu queria pensar em 2 aspectos. Primeiro, a própria escola, né? O que é uma escola, o que é o aprender na escola. Acho que é interessante a gente pensar que a escola, ela nos ensina várias coisas. Ensina primeiro conteúdos específicos. Ensina matemática, português, geografia, por exemplo. Mas ensina também como a gente convive num coletivo, né? Ensina a gente a respeitar e a compreender normas sociais, a ter referências e figuras de autoridade. Sim. E também tem um papel fundamental na socialização, na criação de vínculos afetivos que fazem parte daquele ambiente escolar. E nesse contexto, assim, eu queria destacar o processo de ensino-aprendizagem, porque ele não é fácil, né? Professores aqui sabemos que aprender é um processo difícil, árduo. Ele exige que a gente dedique a nossa atenção, que a gente tente, que a gente erre, que a gente lide com a frustração de ter errado, para a gente insistir um pouco mais, ter persistência, ter paciência, fazer de novo, até a gente começar a acertar, a gente aprimorar, a gente memorizar. Então, é um processo que exige uma dedicação do nosso corpo, das nossas emoções, da nossa cognição. E aí, agora, você imagina esse processo acontecendo e a gente com o celular, como você disse, capturando a nossa atenção. Porque esses equipamentos, eles foram construídos e, inclusive, do ponto de vista econômico, eles querem que a nossa atenção esteja dedicada ali dentro o máximo de tempo possível. Por exemplo, essa história da gente rolar a barra,
em vídeos que não acabam nunca mais, é uma forma da gente ficar. Se acabou um vídeo, já começa outro. Então, as redes sociais, em geral, elas têm estratégias para deixar a atenção dedicada. E isso dificilmente combina com o fato de que a gente, de fato, precisa de dedicar atenção para aprender e para estar nesse ambiente social fundamental que é a escola. E aí eu penso também em relação à própria socialização das crianças. E dos adolescentes, claro, né? Porque o contato, por exemplo, no horário do intervalo, do recreio, quando o contato é feito olho no olho, ele é muito diferente do contato que é feito mediado pelo celular. Quando a gente está no olho, a gente consegue desenvolver habilidades que no aparelho celular a gente não consegue. Sim. A empatia, a gente consegue, por exemplo, ler os sinais corporais da pessoa, a gente consegue ver se os nossos argumentos estão funcionando, a gente não pode cancelar a pessoa, então a gente tem que negociar. Então, acho que são aspectos importantes a considerar, sabe? Para que essa lei ela tenha sido implementada. Agora, o que eu acho que é um aspecto para a gente ponderar, que eu pessoalmente pondero em relação à lei, que ela trata de uma restrição, mas ela não trabalha ainda, e é uma crítica que ela tem recebido, não necessariamente a lei em si, né? Mas é importante a gente ter esse olhar crítico da importância de ter políticas públicas que façam com que a gente não apenas restrinja os celulares em momentos, em situações em que, de fato, ele não deve estar presente, mas que a gente também use os espaços educacionais para uma educação digital, né? Para que as crianças e os adolescentes eles possam, aos poucos, entendendo como usar de forma saudável esses aparelhos, porque eles são uma realidade. Sim, eles estão aí, a gente vai ter que aprender a lidar, isso eu acho que é importante. Isso é muito preocupante. Outro dia eu cheguei na sala dos professores, e aí tinha uns 4 professores, na hora do intervalo, né? Os 4 professores com o celular assim. Aí eu peguei o meu celular também. Aí eu comecei a olhar assim, falei, gente, todo mundo mergulhado, ninguém conversa mais. Eu falei, gente, vamos conversar? Aí eu acho que as pessoas falam, claro, vamos. Mas assim, você vai mergulhando, né? E você entra, você entra dentro de você mesmo, você fica ali só com aquela tela, né? Isso é o individualismo, né? A gente vai ficando solitário, né? É muito preocupante isso, né? Sim, eu penso assim que, acho que com relação aos adultos, tem talvez 3 aspectos interessantes para a gente pensar. Primeiro, que o aparelho, o celular, não só ele, mas é porque ele é o que massivamente a gente usa no Brasil, né? Para você ter uma ideia, a Anatel soltou um dado em setembro de 2025 que o Brasil tem cerca de 280 milhões de aparelhos de celular ativos. Nossa! Mais que o número de pessoas, Então, a gente tem ele como uma ferramenta. Muita gente dorme com ele, acorda com ele, a primeira coisa que faz ao acordar é pegar o celular e olhar o que está ali dentro. E nesse contexto, acho que um aspecto importante, pensando no mundo do trabalho, aí para os adultos, é que a gente acabou misturando o nosso momento e a nossa dedicação ao mundo do trabalho, ela acabou se misturando com outros aspectos da vida, momentos de dedicação à vida pessoal, ao autocuidado, ao lazer, né? Às vezes a pessoa está jantando com uma outra pessoa e está lá respondendo mensagem de trabalho. E esse eu acho que é um grande desafio, além desses mergulhos que os próprios aplicativos eles fazem. te levam a isso, né? Te puxa ali para aquilo. Eu fiz eu sempre faço no início das aulas de psicologia e novas tecnologias, que é a disciplina que a gente dedica no curso de psicologia da PUC Minas a isso. Legal. Eu sempre faço uma pergunta, assim, se os alunos que já são adultos, jovens adultos, sabem quanto tempo eles ficam nas telas. E eles sequer sabem que eles podem olhar isso, muitos deles, alguns obviamente sabem, outros não. E quando eles olham, eu pergunto quanto tempo que eles acham. E depois eu peço para olhar, ensino os caminhos, né, que os celulares têm isso, de a gente acompanhar o nosso bem-estar digital. E quando eu peço para eles entrarem, normalmente as pessoas se surpreendem, que elas estão bem mais tempo do que elas acham. O tempo passa muito rápido, você entra, eu percebo isso, às vezes eu entro, chego em casa, começo a ver, rolar, né? Aí tem uma coisa interessante que traz a outra, aí de repente já está 1 hora ali,
passa assim, se perde a noção do tempo. Né? E aí, quando a gente pergunta para as pessoas, quando eu pergunto para os alunos, o que vocês ficaram lá? Às vezes ficou 4, 5 horas no celular. O que você fez? O que você lembra? A pessoa não lembra. Não lembra nada. Porque aquele processo de aprendizagem que ele enriquece a nossa vida, que garante que o nosso sistema psíquico, emocional, cognitivo, ele esteja regulado, isso não aconteceu. Né? A pessoa simplesmente entrou ali num processo quase que mecânico, assim, de responder rapidamente. Claro, tem alguns estudos, vários estudos mostrando que a gente tem aí retribuições, né, assim, o nosso cérebro se inunda de dopamina, mas isso é muito imediato. A longo prazo, a gente não tem esse sentido que talvez seja importante da gente resgatar. Professor, nosso tempo já acabou, nós temos 30 segundos, assim, eu queria ouvir, assim, deixar um recado final para os nossos telespectadores. Assim, o que você sugere, assim, qual seria uma dica para tentar sair? E uma outra curiosidade também, rapidinho, né, que seria, você acha que as pessoas isso vai ter um esgotamento? Que essa onda de celular, isso vai passar? Olha, eu não sei se vai passar, porque, por outro lado, o celular é algo que é útil. Sim, Ele é uma ferramenta que, por exemplo, faz com que a gente consiga informações muito amplas, de culturas diferentes, né, versões diferentes. Se a gente sabe pesquisar e usar bem, ele é uma ferramenta muito interessante. O que eu acho que precisa acontecer, mas não posso dizer que vai acontecer, eu posso dizer que espero que aconteça, é que a gente, cada vez mais, aprenda a usar de forma consciente e saudável. E aí, para isso, eu acho que conhecer mais sobre os próprios equipamentos, como que eles funcionam, essas estratégias que são utilizadas para a gente mergulhar neles, acho que é um aspecto importante. Acho que é importante a gente também se auto-observar, como se a gente estivesse assim, meio que de fora, e colocar limites. Assim, agora eu já fiz isso, vou fazer outras coisas, equilibrar o nosso tempo. Para as crianças e adolescentes, isso é fundamental. De fazer um planejamento do tempo. Né? E até onde é que eu vou com isso e aonde eu vou buscar outras atividades que são importantes e saudáveis e que vão me ajudar. E no caso dos pais, é importante que eles ajudem as crianças nesse processo. Professora Maria Luísa, muito obrigado, né, pela sua participação. Acho que é um recado importante, né, para os nossos telespectadores. E agradeço muito a audiência e até o nosso próximo programa. Tá bom, foi um prazer estar aqui. Prazer todo meu. Muito obrigado.